Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Estamos aprendendo com o Evangelho de Lucas que Jesus foi um homem com uma missão. A missão de Jesus era proclamar a mensagem ao povo que necessitava dela, povo que Jesus descreveu como espiritualmente pobre porque estava cego, cativo, quebrantado e ferido. Quando Jesus proclamou sua mensagem aos cegos, ele prometeu que eles veriam. Quando Jesus proclamou sua mensagem aos cativos, ele prometeu que eles seriam libertos. Quando Jesus proclamou sua mensagem aos quebrantados e feridos, ele prometeu que seriam curados. Essa é a abordagem que Lucas fez da missão e do ministério do Messias, Jesus Cristo. No primeiro estudo do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, vimos Jesus declarando qual era a sua missão. Jesus provou a essa missão no capítulo 5 e a praticou em todo o Evangelho de Lucas. Essa missão de Jesus é a chave da abordagem que Lucas fez da vida e do ministério de Jesus. Há uma coisa referente à missão de Jesus no Evangelho de Lucas que eu gostaria de destacar. Observe que em todo o livro, Jesus sempre fazia um convite ao povo. Gente como eu e você, para ser parceiro com ele na implementação da sua missão. Em todo o Evangelho de Lucas, ecoa a voz de Jesus nos dizendo que onde quer que estejamos, encontraremos pessoas cegas, cativas, quebrantadas e feridas. De acordo com o Novo Testamento, Jesus Cristo, que viveu nessa terra durante 33 anos, hoje vive dentro de nós, seus seguidores. O que Cristo queria fazer quando estava vivendo aqui em carne e osso? De acordo com Lucas, ele queria implementar o seu manifesto nazareno, como os teólogos o chamam. O que Jesus quer fazer agora é que somos o seu corpo, hein? Em 1 Coríntios 12, lemos que todos somos corpo de Cristo e cada um de nós, individualmente, membro desse corpo. Agora somos o único corpo com o qual Jesus pode contar. O que ele quer expressar através de mim e de você? A resposta é óbvia. Jesus quer fazer através de mim e de você o mesmo que fazia quando tinha o seu próprio corpo. Observe no Evangelho de Lucas que Jesus estava sempre recrutando pessoas, desafiando-as a se tornarem parceiras com ele na implementação de sua missão. É isso que Jesus estava fazendo no capítulo 5 de Lucas. A primeira vez que Jesus se encontra com Pedro está descrita no primeiro capítulo do Evangelho de João. Pedro tinha um irmão chamado André que o levou e o apresentou a Jesus. Nesta época, Pedro chamava-se Simão. Quando Simão conheceu Jesus, Jesus lhe deu um apelido, Cefas, ou Pedra. Esse nome traz o conceito de estabilidade. Conhecendo melhor Simão, percebemos que o seu forte não era exatamente a estabilidade. Mas acho que ele gostava de ser chamado de estável por Jesus. Durante 3 anos, Jesus o chamou Simão de Pedra. No livro de Atos, ele se mostra uma pedra.
Tente fazer isso com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. As pessoas têm a tendência de se tornarem aquilo pelo que são chamadas. Foi essa a estratégia de Jesus com Simão. Em Mateus 4,19, Jesus disse a Simão, siga-me, e eu o farei pescador de homem. Voltando ao capítulo 5 de Lucas, descobrimos mais detalhes desse episódio. Jesus estava pregando para uma grande multidão às margens do mar da Galileia. A multidão tinha encurralado Jesus nas margens do mar. Acho que Jesus não estava prestando tanta atenção àquela plateia tão grande. Na verdade, o seu alvo era aquele pescador que lavava suas redes, provavelmente mal-humorado, porque não tinha pescado nada a noite inteira. Jesus sabia que dali a 3 anos aquele homem estaria pregando no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas iriam se converter. Pedro faria outra pregação e mais 5.000 se converteriam. Jesus sabia que aquele homem andaria pelas ruas e os aleijados seriam curados só pelo efeito de sua sombra neles. Jesus sabia de tudo isso. Só que naquele momento, Pedro não conseguia nem pegar um peixe. Como que Jesus escolheria um homem que nem pegava peixes para transformá-lo num pescador de homens? Essa é a questão nessa conversa de Jesus e Simão. Jesus iniciou a conversa com Pedro perguntando se poderia usar o seu barco como púlpito. Eu não acho que Pedro tenha ficado muito animado com essa história, mas emprestou o barco mesmo assim. Quando Jesus terminou de pregar, disse a Pedro, vamos pescar, Pedro. Outra vez não acho que ele tenha ficado muito animado. Ele já tinha tentado pescar a noite toda e não tinha pegado nada. Quando eles estavam em alto mar, Jesus lhe diz, jogue as redes. E Pedro exclama, mestre! Preste atenção, ele chamou Jesus de mestre. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Imagino que nessa hora os olhos dos dois se encontraram. E houve um breve momento de silêncio. Então Pedro continuou, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E ele puxou a rede do outro lado cheia de peixes. Tão cheia que ele teve que chamar seus companheiros Tiago e João e seu irmão André para ajudar. Observe a reação de Pedro quando esse milagre aconteceu. Pedro cai aos pés de Jesus e diz, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Por que Pedro teve esta reação? Alguns acham que talvez na pregação de Jesus para aquela multidão, ele tenha dito que todos eram pecadores. Outra possibilidade é que Jesus estava tentando recrutar Pedro para participar da implementação do seu manifesto e Pedro tenha entendido e teve esta reação, achando que Jesus tinha escolhido a pessoa errada. Ele nem sabia ler e nem escrever, de vez em quando xingava e explodia. Talvez tenha sido este o motivo daquela reação de Pedro. Jesus estava tentando convencer aquele homem que só se via pescando peixes e que Jesus via pescando homens. Mas antes que isso acontecesse, Jesus teria que lhe ensinar algumas coisas. A primeira coisa era, Pedro, nesse barco você não é o pescador. Eu sou e estou com você no barco. Eu estou com você. Quando Pedro exclama, mestre, ele está dizendo, afinal, quem é o pescador aqui? Então Jesus demonstra que ele era o pescador e não Pedro, e que ele estava no barco com Pedro. A segunda coisa que o Senhor estava tentando ensinar a Pedro era, Pedro, você não consegue pescar, mas eu consigo e eu estou com você no barco. Quando o barco ficou cheio com peixes e chegou quase a afundar com o peso, o Senhor nem precisou dizer, mas ficou evidente. Pedro, não foi você quem pescou esses peixes. Eu os pesquei porque estou com você. Se Pedro ia aprender a pescar homens, ele tinha que aprender estas lições. Se Pedro ia pescar homens, ele tinha que aprender quem era o pescador. Quem é o pescador quando se pesca homens? Você sabia que tentar levar alguém a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo é perda de tempo? É impossível. Não é difícil, é impossível. O Espírito Santo é o evangelista e Jesus Cristo o pescador. A única esperança quando você sai para pescar homens é ter Jesus no barco com você. Não faz diferença o quanto você se importe com as almas perdidas. Não é o seu querer que conta, mas o dele. O querer dele nunca varia, o seu sim. Quando o milagre acontecer,
e alguém se converter através de você, lembre-se disso, não foi você quem fez, foi Jesus, porque Ele estava com você. Essa linda história entre Pedro e Jesus, esse encontro entre eles, ilustra várias coisas. Ilustra o fato de que o Cristo ressurreto habita em nós. Vemos isso ilustrado quando Jesus entra no barco com Pedro. Jesus no barco de Pedro é uma ilustração do nosso ser sendo habitado pelo Espírito Santo. Depois que Jesus está no barco, a próxima questão é: Pedro, posso tomar o controle do barco? Vamos pescar. Jesus começou a dar ordens a Pedro. Quando você recebe a Cristo no seu coração e abre a porta e o convida a entrar, o próximo passo é: o que você vai fazer com ele? Ele assume controle? Ser cheio do Espírito Santo é estar controlado pelo Espírito Santo. Quando você dá o controle para Jesus, passa a ser cheio do Espírito. É isso que está ilustrado aqui. O barco de Pedro cheio de peixes ilustra o que significa ser cheio do Espírito. Você pode ter vários níveis de convivência com Jesus Cristo. Você pode viver pensando em tudo que pode conseguir através de Cristo. Você pode estar interessado num barco cheio de peixes, nas bênçãos que vêm através de Jesus. Você pode viver em Cristo e para Cristo. Eu gostaria de desafiá-lo a observar esse tema presente em todo o livro. Tomemos como exemplo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, onde encontramos uma das parábolas mais importantes de Jesus. A essência dessa parábola é a mesma do capítulo 5. Jesus estava tentando recrutar pessoas para serem parceiros com ele na implementação de sua missão. No capítulo 14, Jesus tinha feito uma pregação muito importante. E no capítulo 15 encontramos duas respostas a essa pregação. Os publicanos e pecadores responderam a essa pregação quando se aglomeraram ao redor de Jesus. Os escribas e fariseus também fizeram pressão, mas ficaram um passo atrás. Os dois grupos formaram dois círculos concêntricos. O primeiro círculo, ao redor de Jesus, mais próximo dele, era formado pelos publicanos e pecadores. E o segundo círculo, maior, era formado pelos religiosos, que disseram: "Este homem recebe pecadores e come com eles." Jesus então ensina uma parábola encontrada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nessa parábola, Jesus explicou o que estava acontecendo no círculo interno e convidou o grupo do círculo externo, mais afastado, a se tornarem participantes com ele do que estava acontecendo no círculo interno. Chamamos toda a parábola de a parábola das coisas perdidas. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: "Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida." Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus estava dizendo aos que estavam no círculo externo: vocês olham para essas pessoas do círculo interno e só enxergam publicanos e pecadores, cafetões, prostitutas, corruptos, ladrões. Mas vocês sabem o que Deus enxerga? Deus enxerga ovelhas perdidas. E toda vez que uma ovelha é encontrada, há alegria no céu. Jesus estava desafiando o círculo externo. Vocês estão querendo saber por que tanta alegria quando uma dessas ovelhas é encontrada? Então ele começou a contar a parábola da moeda perdida. Ele disse que uma mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. Ela pegou uma vassoura e um espanador e começou a limpar toda a casa até encontrar a moeda perdida. Quando ela a achou, chamou as vizinhas e amigas e disse: "Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida." Há muitas aplicações para essa parte da parábola. Uma das aplicações que ouvi de um senhor há muitos anos diz: naquele tempo, um dos enfeites que a mulher usava era um tipo de tiara na cabeça com 10 moedas que lhe caíam sobre a testa. Essas moedas representavam sua fidelidade. Se ela fosse infiel ao marido, a maneira de comunicar a ele o que tinha acontecido era tirar uma das moedas. Quando ele chegasse em casa e contasse apenas 9, sabia que alguma coisa tinha acontecido. Se essa história é verdadeira, então dá para imaginar a aflição da mulher procurando a moeda perdida antes do marido voltar para casa. Se esse é o ensino dessa parábola,
Então ela está representando as pessoas que estão perdidas porque não conseguem viver uma vida santa. Em termos teológicos, essas pessoas estão justificadas, mas não estão santificadas. Elas não são ovelhas perdidas, mas não conseguem vencer o pecado em suas vidas. Elas não são livres. Talvez Jesus estivesse falando para as pessoas do círculo externo que algumas pessoas do círculo interno eram salvas, mas não conseguiam viver uma vida santa. E que, na verdade, elas não estavam buscando salvação, mas santificação. A ideia é que a mulher tinha a moeda e a perdeu e depois a encontrou de novo. Essa é a ilustração da palavra redenção que vimos no livro de Ruth. Uma vez, quando eu era jovem, estava no ponto do ônibus e fazia um frio de gelar. Eu estava a apenas uns 5 quilômetros de casa e só tinha uma moeda para pagar a passagem do ônibus. Só que eu a perdi. Ela caiu da minha mão e rolou para dentro do bueiro e eu não consegui encontrá-la mais. Entrei em pânico. Um senhor que também estava no ponto e que tinha um guarda-chuva, espetou um chiclete na ponta do guarda-chuva, esticou o guarda-chuva para dentro do bueiro e conseguiu com que a moeda grudasse no chiclete, retirou-a de lá e me entregou. Posso garantir a vocês, aquela moeda tinha o triplo do seu valor para mim porque eu a tinha perdido, mas a recuperei. Essa é a essência do conceito de redenção e desta parábola da moeda perdida que foi encontrada. É claro que Jesus está dizendo para as pessoas daquele círculo externo o seguinte: essas pessoas estão perdidas, mas foram encontradas e todos os anjos do céu se alegram por isso. Vocês não estão felizes? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Todos conhecem essa história, a parábola do filho pródigo. Jesus estava tentando contar para as pessoas do círculo externo o que estava acontecendo no círculo interno. O que Jesus estava dizendo era: algumas pessoas são como o filho pródigo, mas acabam voltando. E aí todos os anjos no céu se alegram por isso. Mas por que vocês estão felizes com esses filhos pródigos que estão voltando? Certa vez um pastor fez o seguinte esboço da história do filho pródigo. O primeiro ponto era sua loucura, quando o filho saiu de casa. Sua tristeza, quando estava fora num país distante. Sua alegria, quando o filho voltou para casa. E por último a conclusão: ou voltava, ou estava frito. Esse esboço resume bem a parábola do filho pródigo, vocês não acham? O último ponto é: ou voltava, ou estava frito. Essa é a conclusão. Essa era a situação daquelas pessoas no círculo interno. E Jesus estava falando para as pessoas do círculo externo: vocês só enxergam pecadores. Sabem o que Deus enxerga? Deus enxerga pessoas perdidas como ovelhas perdidas, que não sabem diferenciar a mão esquerda da direita, mas que serão salvas. E o céu vai se alegrar por causa delas. Por que vocês não se alegram? Deus enxerga as pessoas que estão perdidas como uma moeda perdida e as redime. E todo o céu se alegra. Por que vocês não se alegram? Deus enxerga essas pessoas perdidas como filhos que partiram e estão tão mal, que chegam até a cheirar como porcos. E quando essas pessoas saem dos chiqueiros e voltam para casa, todo o céu se alegra. E por que vocês não se alegram? Esse é o ponto principal das parábolas das coisas perdidas. Quando o filho pródigo retorna à festa, mas quando o irmão do filho pródigo volta para casa cansado porque trabalhou o dia todo, pergunta aos empregados qual é o motivo da festa e os empregados respondem: o seu irmão voltou para casa e seu pai mandou assar um bezerro para festejar. Ele não se aguenta de felicidade. Então o filho mais velho fica muito bravo e se recusa a entrar e participar da festa. Mas o pai, ilustrado como um senhor idoso que corre até o filho pródigo e o abraça, também ama o filho mais velho. O pai vai até o filho mais velho e implora que ele entre e participe da alegria e diz: filho, você sempre me foi fiel e tudo que tenho é seu, mas seu irmão estava perdido. Você não entende? Agora ele foi achado. Ele estava morto e agora está vivo. Você não vai participar dessa alegria e desta festa?
Isso ilustra o que estava acontecendo quando Jesus ensinou a parábola das coisas perdidas. O círculo de fora é formado pelos irmãos mais velhos, os escribas e fariseus. Os pecadores foram salvos e todo o céu se alegrou. Os escribas e fariseus estavam bravos e não queriam participar do que estava acontecendo com as pessoas do círculo interno. A imagem daquele pai lá fora, pedindo ao filho mais velho que se alegrasse com eles, ilustra o que estava acontecendo quando Jesus ensinou essas parábolas. Jesus estava convidando as pessoas do círculo externo, os escribas e fariseus, você e eu, para sermos seus parceiros na implementação da sua missão. Nós já sabemos qual é essa missão. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus recrutou Pedro, disse, Pedro, pesque homens, participe comigo da implementação dessa missão. No capítulo 15 de Lucas vemos o mesmo assunto sendo abordado de outra forma. O que essas parábolas das coisas perdidas, o círculo interno e o círculo externo ilustram para nós? No círculo interno, Jesus está implementando o manifesto do Nazareno. O convite se estende para o círculo externo. Vocês vão participar do que está acontecendo no círculo interno? Jesus tinha proclamado sua missão no capítulo 4 de Lucas, provou qual era a missão no capítulo 5 e a colocou em prática em todo o Evangelho de Lucas. Mas no capítulo 15, o desafio é o seguinte, vocês vão participar comigo da implementação desta missão? Isso significa sair e interagir com aqueles que estão cegos, cativos e feridos. Você entendeu que Jesus quer que você participe disso com Ele? Ser cristão não é assistir de camarote. Jesus quer que você participe com Ele da implementação da sua missão. Quando assistimos aos Jogos da Copa do Mundo, por exemplo, vemos aqueles jogadores suarem, correrem, se esforçarem, darem tudo para conquistar a vitória, enquanto nós estamos ali assistindo, sentados no sofá, tranquilos. Infelizmente é assim que a maioria da igreja está, mas não deveria. O Evangelho de Lucas começa com o manifesto do Messias. Perceba que a missão de Jesus também se estende a você, meu amigo. Ouça a voz de Jesus dizendo a você, você vai participar comigo? Você vai se tornar meu parceiro na implementação da minha missão? Você vai se tornar um canal para que o cego enxergue? Há tantas pessoas acorrentadas a pecados. Você vai continuar aí, sentado, indiferente? Ou vai fazer alguma coisa para que essas pessoas sejam libertas? Pense nisso. E até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.